Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17. Diz assim: Você que se diz judeu se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e de ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz aos outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você, que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Até aqui, até o versículo 24. Bem, eu entendi, que, isso aqui é uma referência para o judeu, mas trazendo para nossas vidas, trazendo para a minha vida, eu entendi que a gente pode achar que a gente tem um relacionamento especial com Deus, a gente pode ler as Escrituras, pode dedicar tempo, nessa leitura bíblica, a gente pode se tornar até mesmo um mestre no conhecimento das Escrituras. Mas quando nós fazemos isso sem colocarmos em prática, aquilo que aprendemos e aquilo que ensinamos a outras pessoas, porque aprendemos através do estudo da palavra, é inútil, é em vão, é hipocrisia. Porque se eu prego sobre algo que eu não estou vivendo, isso é ser hipócrita. Então, se eu estou lendo aqui agora e, bem, eu estou tendo um entendimento disso, de que se eu aprendo, eu preciso aplicar. Mas se eu aprendo e apenas compartilho, e tenho orgulho disso, de tipo, nossa, eu conheço muito, sobre a Bíblia, eu tenho um entendimento sobre a Bíblia, conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas Deus está dizendo que por que eu estou aprendendo, estou ensinando a outras pessoas, mas não estou ensinando a mim mesma? Se eu não estou ensinando a mim mesma, então eu não vou praticar a palavra. Porque, na verdade, eu acho que eu não preciso. Eu acho que o conhecimento é suficiente para ter um relacionamento com Deus. Mas o conhecimento sobre a palavra não é suficiente. A palavra a gente precisa conhecer justamente para praticar a vontade de Deus. No versículo anterior fala justamente, por exemplo, existem pessoas que não têm o conhecimento das Escrituras, que não estudam as Escrituras, mas que elas seguem a lei de Deus naturalmente em seus corações, porque existe a consciência que uma hora acusa a pessoa e uma outra hora ela confirma que a pessoa está fazendo algo certo. Mas também fala sobre a mesma pessoa que não tem acesso às Escrituras e que vive uma vida de pecado, não porque ela não tem essa consciência, mas porque ela decidiu alimentar aquilo que é errado, e ela será destruída. A consequência para essas pessoas que, mesmo sem ter o conhecimento das Escrituras, mas por causa da consciência que Deus colocou em nós, se nós escolhermos o caminho do errado, a gente está trilhando um caminho de destruição. E aqueles que têm o conhecimento das Escrituras, mas pecam, serão julgados. Isso fala nos versículos anteriores. E Jesus ele fala, que aquele que ama Ele segue os seus mandamentos. Então, é sobre se avaliar,
A gente precisa nos avaliarmos. Possa ser que a gente não esteja lendo as Escrituras, não esteja seguindo a vontade de Deus por falta de orientação das Escrituras. Vem a consciência do que é certo e do que é errado, mas nós escolhemos fazer o que é errado, e esse caminho é o caminho da destruição. E se nós seguimos as instruções de Deus, mas em algum momento nós falhamos, nós pecamos e nós erramos, e nós não nos arrependermos, nós seremos julgados por causa disso, porque conhecemos a verdade, né? Conhecemos as Escrituras, mas escolhemos não praticar essa verdade. Então andamos por um caminho de hipocrisia, como os judeus, que pregavam, que tinham conhecimento, né? Que se achavam luz, se achavam aptos a ensinar outras pessoas, se achavam melhor do que as outras pessoas, mas não eram. E no versículo fala inclusive que os gentios acabavam blasfemando a Deus por causa de quê? Por causa do mau exemplo dos judeus. Porque eles deveriam ser bons exemplos, assim como nós como cristãos precisamos ser bons exemplos, para que o nome de Deus venha a ser glorificado e não blasfemado. Então que a nossa oração hoje possa pedir, né? Possa ser de pedir ajuda a Deus para colocar em prática a palavra, para conseguirmos compreender a palavra em sua profundidade, como ela realmente é, reconhecermos que somos falhos, que somos pecadores e que sem Deus nós, mesmo com o conhecimento da palavra dele, nós não conseguimos colocar em prática, né? No Antigo Testamento, o tempo todo as pessoas pecavam contra Deus porque transgrediam a lei. A lei ela não tem o poder de nos transformar, mas ela aponta os nossos erros. E a lei é boa justamente por isso, porque ela nos mostra onde nós erramos, né? Mas pelo poder do Espírito Santo nós podemos ser transformados. Aquilo que a gente fazia de errado, a gente pode deixar de praticar. Existem áreas das nossas vidas que vai ser mais difícil. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito estressada, muito nervosa, né? É a ira. Para mim, a minha maior dificuldade, a minha maior limitação é a ira, que gera a falta de paciência, né? A insensibilidade com as pessoas. Mas eu tenho orado, eu tenho pedido ajuda a Deus, né? Para poder receber esse poder que vem do Espírito Santo e vencer diariamente aquilo que não agrada a Deus e que eu reconheço que é um pecado, né? Que ofende a Deus, que não agrada a Deus, que entristece inclusive o Espírito Santo. Mas a partir do momento, né, que a lei me mostra os meus erros, né, os meus pecados, as minhas falhas, e eu entendo que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso do perdão de Deus, né, e eu reconheço isso a Ele, então o poder dele, por meio do seu Espírito, vai agindo no meu coração. E eu creio que em algum determinado momento da minha vida, à medida que eu for sendo lapidada, que eu vou sendo transformada, que eu vou contar o testemunho para outras pessoas de, olha, a minha personalidade, o meu jeito, eu muito esquentada, não tinha paciência com as pessoas, e não tinha paciência em casa, nem mesmo com meu filho, com as pessoas ao meu redor, mas o Senhor foi trabalhando isso, inclusive através de situações difíceis. E eu tenho certeza que, assim como outras áreas da minha vida era difícil para mim e eu estava perdida, né? Deus me libertou, Deus me ajudou. Então eu creio que Ele também vai me ajudar nesse ponto. Eu creio que vai ajudar cada um de vocês. Mas precisamos orar, reconhecer diante de Deus as nossas fraquezas, pedir ajuda a Ele e testemunhar disso para a glória do nome dEle.